Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus Cristo. Alguns sinais do arrebatamento. Aliás, algumas consequências dos sinais do arrebatamento. Nós estamos nitidamente vivendo os últimos dias, próximos da volta do Senhor Jesus Cristo, e o título da mensagem é uma pergunta: o que está acontecendo? E o motivo deste título, eu achei interessante, eu prestei atenção em alguns detalhes. É uma pergunta que eu tenho ouvido constantemente, tanto no contato com as pessoas na rua, quanto até mesmo em telejornais. Vários telejornais, os apresentadores passando as notícias e eles mesmos virando para o público e perguntando: o que está acontecendo? E o mundo realmente não consegue entender o que está acontecendo nos nossos dias. Eles estão perguntando o que está acontecendo diante do que eles estão vendo na televisão e, pior, vendo ao seu lado, através do que tem acontecido. Para isso, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 até o versículo de número 52. Irmãos, se coloquem de pé para que nós possamos ler esses dois textos iniciais. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 50 até o versículo 52. O texto diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém isto, que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Me perdoe, eu comecei no versículo errado. Vamos voltar e vamos ler o versículo 50, depois até o 52. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 53 também. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Primeira Tessalonicenses 4, começando no versículo de número 13, até o versículo 16. Podemos ler até o versículo 17. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim, estaremos sempre com o Senhor. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela fidelidade do Senhor em preservar as nossas vidas. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor, podendo adorar ao Senhor.
Pai, como o título da mensagem pergunta, o que está acontecendo? O mundo realmente pergunta, não entende, mas a palavra do Senhor tem todas as respostas. E nós, meu Pai, que somos crentes, sabemos o que está acontecendo. Pai, em nome de Jesus, então coloque nos nossos corações o desejo pela volta do Senhor. Deus, e nos ajude a observar, entender e esperar cada vez mais a volta do Senhor, porque nós sabemos que está próximo. Enquanto isso, meu Pai, que o Senhor possa nos auxiliar, nos ajudar diante das dificuldades desse mundo, dificuldades que o mundo tem encontrado e cada vez mais longe do Senhor. Que nós possamos fazer o contrário, cada vez mais estar mais próximos do Senhor e procurar entender cada vez mais a palavra do Senhor. Como a palavra do Senhor mesmo diz, Maranata, meu Pai, o nosso desejo é que realmente o Senhor venha, para que nós possamos estar eternamente ao lado do Senhor. Nessa manhã, falar aos nossos corações, nós possamos perceber os sinais, as consequências, meu Pai, ficarmos alertas, para que nós possamos nos livrar do que tem acontecido neste mundo, esperando o Senhor com fidelidade e sendo fiéis ao Senhor, podendo te servir, meu Pai, adorar ao Senhor enquanto nós esperamos. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Muito bem, esses dois textos e muitos outros falam da volta do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus, então, narra, aqui nesses dois textos e também em vários outros, acontecimentos proféticos. E não só aqui, mas nos outros textos, nós podemos ver acontecimentos, profecias, que se cumpriram no passado, têm se cumprido no presente e que vão se cumprir na íntegra no futuro. Tudo que está na palavra de Deus será cumprido integralmente e nada vai deixar de ser cumprido. Alguns desses acontecimentos futuros que irão acontecer nós vimos nos dois textos, que é a volta do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento. E a Bíblia não fala quando será este período. Deus fez questão de não registrar a data correta para que nós pudéssemos, então, falar sobre isso e esperarmos, mesmo sem saber a data correta, sendo fiéis a Deus e servindo a Deus com fidelidade. Então, o arrebatamento está descrito aqui nestes textos, e a Bíblia fala também da tribulação, que é um período que vai acontecer depois da volta do Senhor Jesus Cristo, depois do arrebatamento dos crentes em Cristo Jesus. Tanto esses dois acontecimentos, o arrebatamento e a tribulação e outras profecias, são completamente desprezadas pelo mundo. O mundo até faz com que essas profecias caiam em descréditos. Eles zombam, eles não acreditam do que vai acontecer realmente, que está escrito na palavra de Deus. Na realidade, meus amados, naturalmente falando, como seres humanos, carnais, é realmente difícil acreditar nesses acontecimentos. Com a nossa mente natural, dificilmente alguém realmente vai acreditar nesses acontecimentos, porque é realmente difícil. Eu me lembro, antes de converter, eu estava em um determinado lugar, e ao meu lado tinha um crente em Cristo Jesus, contando para outros sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus Cristo, sobre a tribulação. Eu não tinha Cristo e eu achei aquilo a coisa mais fantasiosa do mundo. Na minha cabeça não passava de forma alguma que um dia Cristo ia voltar e iria arrebatar algumas pessoas e que um tal de anticristo iria dominar este mundo. E realmente é difícil acreditar. Sem Cristo, sem o Espírito Santo, realmente não dá para entender o que está acontecendo. Só que irá acontecer completamente como a palavra de Deus narra. A Bíblia mostra que Jesus Cristo ressuscitou, subiu aos céus, e a Bíblia mostra claramente que um dia Jesus Cristo voltará até as nuvens e arrebatará, levará para si aquelas pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador. E depois a Bíblia conta de um período de 7 anos, onde um homem que a Bíblia descreve como anticristo, irá dominar todo este mundo e fará com que este mundo venha a sofrer ainda mais do que sofre no dia de hoje. A Bíblia mostra que as trombetas irão soar e nós seremos então tirados deste mundo e encontraremos com o Senhor Jesus Cristo. E quando os pregadores falam sobre isso, e eu quero falar também nessa manhã, nós podemos imaginar o quanto vai ser estranho neste mundo. Algumas pessoas estarão pilotando avião, dirigindo os seus carros, trabalhando, mexendo no computador, assistindo cultos. E, de repente, de uma hora para outra, as pessoas que têm a Cristo como Salvador desaparecerão em questão de um piscar de olhos. A Bíblia diz, primeiramente, que, de uma maneira bem rápida, os mortos em Cristo vão ressuscitar
estarão com o Senhor imediatamente, apenas num piscar de olhos. E da mesma forma, instantânea e rápida, as pessoas que aceitaram a Cristo, estão vivas, automaticamente sairão desse mundo. Imagine a confusão, como ficará a cabeça das pessoas. De repente, alguém do seu lado some, carros batem, as pessoas desaparecem e vai ser realmente um caos nesse mundo, porque ninguém vai conseguir entender o que estará acontecendo. E a Bíblia mostra que imediatamente após esse período, nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo nos ares, e aqui neste mundo, automaticamente aparecerá alguém que vai tirar a confusão do mundo, aparentemente, no início da confusão. Surgirá o anticristo, que conseguirá enganar as pessoas. Com seu espírito de liderança, ele vai atrair todo mundo para, a atenção de todo mundo para si mesmo. E durante 3 anos e meio, ele realmente será um líder. Realmente ele resolverá todos os problemas que nós ouvimos hoje, que nenhum governante consegue resolver. Mas a Bíblia descreve que depois dos 3 últimos anos e meio, este homem se revela e ele vai governar com braço de ferro e vai fazer com que as pessoas sofram, principalmente aquelas que não estiverem debaixo da sua liderança e não quiserem seguir a sua liderança. E a Bíblia mostra que esse mundo irá sofrer muito, até que Jesus Cristo volta, depois de 7 anos, e ele então destrói completamente e acaba com todos os governos humanos, corruptos, como nós vemos nos dias de hoje. Meus amados, se você parar para pensar, realmente, para uma pessoa que não tem a Cristo como Salvador, é realmente difícil acreditar numa história dessas. Mas isso vai acontecer, elas acreditando ou não. Por elas não entenderem, por elas não conhecerem a palavra de Deus, elas estão perguntando o que está acontecendo nos nossos dias, o que está acontecendo no nosso mundo. E por que elas fazem essa pergunta? Se você assiste o telejornal, você vai entender. As notícias que têm passado nos jornais, eu sempre, quando prego, falo sobre a violência, sobre as notícias dos jornais, que são concentradas em violência, corrupção e notícias ruins. Só que isso aumentou proporcionalmente muito de uma hora para outra. Se você tem assistido o jornal agora, na primeira semana de janeiro, você vai ver que as notícias aumentaram ainda mais e a violência cresceu muito mais. E as pessoas realmente não entendem o que está acontecendo. Não somente violência, mas tragédias, notícias que os próprios apresentadores se mostram boquiabertos diante daquilo que eles estão anunciando em seus telejornais. Eu gosto muito de assistir o jornal Hoje, que passa por volta de 1h30 da tarde, e a apresentadora Sandra Nemberg, você consegue perceber a tensão no rosto dela quando ela está anunciando as notícias, e você percebe o quanto ela sofre anunciando aquilo que ela está noticiando a cada dia. Eles mesmos não conseguem entender. Então, a pergunta, o que está acontecendo, tem sido ouvida constantemente, e essa pergunta continuará sendo ouvida. Quando nós assistimos telejornais, na conversa com as pessoas, em relação à violência, à corrupção, tragédias, às barbáries, às injustiças que estão sendo noticiadas. Realmente, meus amados, o mundo não consegue entender. Mas o que está acontecendo, para nós que somos crentes em Cristo Jesus, é fácil entender. E é simples, parece às vezes até mesmo complexo, complicado explicar, mas o que está acontecendo é simples. É simplesmente os sinais que o mundo ignora que estão presentes, os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo, descritos na palavra de Deus. Tudo isso, meus amados, que tem acontecido nos nossos dias, não pega nem um pouco Deus de surpresa. A palavra de Deus já relatava, Deus já deixou escrito, e também nem mesmo deve pegar nenhum de nós que somos crentes em Cristo Jesus de surpresa. Deve servir apenas de alerta, para que nós possamos, então, tomar cuidado com as nossas vidas e não desfalecermos na vida cristã. Nós que somos crentes, temos todas as condições de sabermos o que está acontecendo, identificarmos os sinais, para que nós possamos permanecer firmes até a volta do Senhor Jesus Cristo, fiéis, sem desfalecer, sem deixar a vida cristã. Então, dos fatos que nós estamos presenciando, o que está acontecendo, então nós vamos ver que o que está acontecendo nos nossos dias são apenas consequências dos sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, Paulo mostra a Timóteo o que está acontecendo nos últimos dias. Ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos,
blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Meus amados, então, o que está acontecendo? A própria palavra de Deus já nos alerta e nós podemos, então, ver os sinais. Então, através deste texto de 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ver, em primeiro lugar, que o que está acontecendo é consequência dos sinais da volta de Cristo, e isso, em primeiro lugar, é perda total da noção moral, dos bons costumes e do respeito entre as pessoas. Então, essa é uma das primeira consequência dos sinais da volta de Cristo. O texto diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E Paulo diz aqui, e eu separei algumas para esse ponto, sobre os homens dos nossos dias: soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos, sem afeto natural, incontinentes, sem amor para com os bons. O texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, ele nos dá uma real noção dos últimos dias que nós estamos enfrentando e mostra realmente como é o homem. Meus amados, é impressionante quando nós paramos para analisar as pessoas, o comportamento das pessoas e percebermos o quanto as pessoas estão perdendo a questão moral, a questão dos bons costumes e a questão do respeito para com as outras pessoas. Há um tempo atrás, meu amado, um homem, ele não tinha a menor coragem de falar um palavrão ou uma palavra imoral para uma mulher. E as mulheres, quando ouviam, elas se sentiam ofendidas com as palavras imorais que elas ouviam. Hoje, além de não se ofenderem mais, elas imitam os homens e conseguem falar, às vezes, palavras até piores do que ouvem. Hoje em dia não existe mais moral em se vestir, em se falar, em se portar, em se comportar. Hoje em dia não mais existe cavalheirismo. Os homens não mais têm respeito pelas mulheres e querem ser cavalheiros como antes. Primeiro porque já perderam completamente o respeito, o pouco respeito que o ser humano já tem naturalmente pela sua condição carnal. Meus amados, mas já tenho visto, até mesmo com meus próprios olhos, mulheres que não fazem a menor questão de receberem cortesia. Então não se tem mais essas questões que tinham no passado. Os próprios pais, hoje em dia, não respeitam mais os seus filhos. E os filhos não respeitam mais os seus pais, consequentemente. Os jovens não dão o menor respeito mais para os idosos. E os próprios idosos, muitas vezes, não têm mais servido de exemplo para as pessoas mais jovens. Os adultos não têm sido mais referência para as pessoas mais novas. Pessoas não cumprem mais os acordos escritos, registrados e, muito pior, os acordos verbais que fazem. Sejam acordos financeiros, conjugais e de qualquer espécie ou natureza. Não se tem mais compromisso, não se tem mais firmeza naquilo que se fala e naquilo que se firma. Há um tempo atrás, uma criança, em hipótese alguma, ela interrompia a conversa de um adulto. De forma alguma. As crianças tinham regras. Ela chamava os seus pais de senhor, o pai de senhor e a mãe de senhora. No passado, apenas com um olhar, uma criança sabia que ela estava fazendo uma coisa de errado. Quando o pai olhava, imediatamente ela já sabia que estava na hora de parar. Hoje em dia, nem as palavras mais resolvem. As pessoas tinham horários para refeições, as crianças eram poupadas das programações televisivas, principalmente de conteúdo imoral. Hoje os pais assentam com seus filhos para assistir programas imorais. Somente um que vai começar agora, que se chama BBB. As crianças eram poupadas, hoje não, os pais assistem juntos. As pessoas divorciadas, quando cometiam o erro de se divorciar, eles se privavam das suas vidas. Por causa dos filhos, eles se respeitavam e mostravam respeito mesmo divorciadas. E faziam de tudo, se privavam de tudo por causa dos seus filhos. Tudo isso e várias outras coisas que parecem pequenas e tolas têm destruído completamente a moral, os bons costumes e o respeito das pessoas. E automaticamente, meu amado, se a pessoa não respeita a si mesma, ela não respeita quem está do seu lado. Se a pessoa não respeita o pai, a mãe e o irmão de sangue, ela não respeita as pessoas que estão lá fora. Então, o que nós estamos vendo é que o mundo está perdendo completamente a noção do que é moral, dos bons costumes e do respeito. Coisas simples, que parecem tolas, mas que têm feito com que as pessoas
dê corda para a sua carne e se tornem cada vez mais se importem cada vez mais com questões dessa natureza. E se não importam com si mesmo, de forma alguma vão se importar com outras pessoas. Isso vai melhorar? De forma alguma. A palavra de Deus mostra que isso só vai piorar. 2 Timóteo 3,13 diz assim: os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Meus amados, o mundo não para. O mesmo mundo que não consegue entender o que está acontecendo nos nossos dias, ele não quer perceber e não quer ouvir a palavra de Deus que pode mostrar o que está acontecendo. O próprio mundo é causador da violência em que ele está vivendo, da desarmonia, das tragédias e de tudo que nós temos presenciado dia a dia na televisão. Todos esses acontecimentos ruins que são noticiados, que são mostrados, devem nos trazer dois sentimentos. Primeiro, alerta. Por quê, meus amados? Porque nós podemos ser atingidos por tudo isso. Apesar de crentes em Cristo Jesus, nós podemos ser atingidos por tudo o que está acontecendo lá fora, tendo as mesmas atitudes e acabando seguindo o mundo através das nossas atitudes. Mas o outro sentimento nós devemos ter diante de tudo isso, um pouco de preocupação, sim, mas o principal sentimento é o sentimento de alegria. Mas como? Alegria no meio de tanta violência, no meio de tanta coisa ruim? Sim, meus amados, porque diante de tanta violência, diante de tanto desrespeito, diante de tanta imoralidade, mesmo que nós venhamos a sofrer, tudo isso mostra que o Senhor Jesus Cristo está próximo de voltar e que breve nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. Alegria porque são sinais de que Jesus Cristo está próximo de voltar. E não adianta nós queremos que o mundo mude, porque teria que mudar a palavra de Deus. E a palavra de Deus já descrevia tudo isso. Então, na verdade, temos que ficar alertas, porque nós podemos ser atingidos, mas temos que ter o sentimento de alegria, porque Cristo está próximo de voltar. Isso deve fazer com que nós venhamos a cada vez mais ouvir a palavra de Deus e procurar nos aproximar de Jesus Cristo. Paulo disse em 2 Timóteo 3,14, tu, porém, Paulo falando para Timóteo, e é um recado para mim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo do que tens aprendido. O que Paulo quis dizer? Timóteo, tudo isso que eu estou te contando, todas essas coisas dos últimos dias estão acontecendo. E o mundo vai de mal a pior, mas você permanece. Concentre-se na palavra de Deus, sirva a Deus, porque Ele vai te honrar. Há um corinho que diz, não tardará, Cristo irá voltar, não tardará, vamos para o lar. Meus amados, nós estamos sim muito próximos da volta do Senhor Jesus Cristo, isso são sinais. Em segundo lugar, o que está acontecendo neste mundo são consequências dos sinais da volta de Cristo. Perda total da visão social, política e econômica. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, destaquei alguns, Paulo diz, sabendo isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, traidores e orgulhosos. Uma das notícias que nós temos presenciado na televisão, nos jornais, são intolerâncias de todas as formas, confusões, perda da visão social, política e econômica em todos os sentidos. As pessoas cada vez mais precisam viver com outras pessoas. As cidades crescem e as pessoas cada vez mais estão ficando amontoadas nas grandes cidades, mas é interessante, por mais que tenham que conviver com pessoas, nós podemos ver que as pessoas não querem conviver de forma harmônica com as pessoas. Então, nós podemos ver, a cada instante, egoísmo, intransigência, individualidade e várias outras notícias que têm sido noticiadas. Irmão, as pessoas estão dispostas a destruir quem está do seu lado por a mínima coisa e até mesmo tirar a vida de outra pessoa para que elas possam conseguir aquilo que elas querem. Isso tem sido cada vez mais constante. Em todos os lugares, em todas as notícias, nós ouvimos sobre corrupção, sobre golpes, sobre trapaças, sobre fraudes. Tanto, em todas as instâncias, tanto governo quanto instâncias, coisas particulares. Nós podemos ver cada vez mais crescendo aquelas pessoas
que têm muita coisa, querendo tirar daquilo que já não tem quase nada. E as pessoas não se importando nem um pouco com as outras pessoas. Os noticiários também têm mostrado cada vez mais o abuso dos órgãos públicos, das empresas privadas, injustiças salariais, pessoas morrendo amínguas em hospitais sem serem atendidas, virando reféns de bandidos. Isso é apenas um pouco do muito que tem acontecido ao nosso lado, do nosso dia a dia. Isso vai mudar? De forma alguma. Meu amado, veja o que a Bíblia diz sobre os nossos dias em Romanos 1, começando no versículo 18, diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E assim, Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição naturais, irreconciliáveis, sem misericórdia. E Deus tem deixado as pessoas assim porque as pessoas não querem saber de Deus. Então, isso tem que trazer dois sentimentos, assim como no primeiro ponto. Alerta, porque realmente o mundo não vai mudar, a palavra de Deus descreve isso, e nós podemos ser atingidos também por esses mesmos sentimentos, por essas mesmas práticas. Então, temos que ficar alertas. Mas, em segundo lugar, nós temos que ter alegria, porque Jesus Cristo está próximo de voltar. Alegria, mesmo no meio de tantas coisas ruins, porque a palavra de Deus tem mostrado claramente, meus amados, está próximo de tudo isso acabar e de Deus colocar um ponto final em tudo isso. Temos que nos preocupar, sim, mas nós não podemos parar a nossa vida cristã. Temos que seguir adiante sem desfalecer. Segundo aos Coríntios 4, versículo de 1 a 9, Paulo disse: pelo que, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitemos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando com astúcia. Nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Em tudo, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E esse texto nos mostra claramente que Deus vai nos dar graça e misericórdia, mesmo diante de toda e qualquer tribulação neste mundo. Em terceiro lugar, o que está acontecendo neste mundo? Outro sinal, outra consequência dos sinais da volta de Cristo: perda total da valorização daquilo que é correto, daquilo que é espiritual e daquilo que é santo. 2 Timóteo 3, versículo de 1 a 5, Paulo diz que nos últimos dias existiriam homens obstinados, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, blasfemos, profanos. Ou seja, pessoas que não querem saber de nada relacionado a Deus e a santidade de Deus. Meu amado, interessante observar que nos nossos dias nunca se desprezou tanto aquilo que é correto, aquilo que é espiritual e aquilo que é santo. É interessante, eu tenho observado que a cada dia que passa fica mais difícil você procurar fazer as coisas corretas e certas. O mundo condena quem faz as coisas erradas. Tudo é conspirado para que quem faz as coisas erradas se dê bem melhor do que aquelas pessoas que fazem as coisas certas. Não existe mais valorização daquilo que é bom, daquilo que é correto, daquilo que é santo, daquilo que é espiritual. Lembro que há um bom tempo atrás, as pessoas que faziam tatuagem, elas não conseguiam cargos públicos, perdiam bons empregos e eram mal vistas. Hoje em dia popularizou tanto que quem não tem é que fica ruim. Talvez é que não consiga os bons empregos e que fique como alguém parado, que não tem visão e que nem mesmo tem capacidade para alguns tipos de emprego. Meu amado, a mídia tem exposto cada vez mais, dando mais ênfase para artistas, cantores que são homossexuais. Recentemente, uma de umas cantoras que até mesmo já não estava tendo tanto destaque nacional, confessou que era homossexual,
foi noticiado no Brasil inteiro e, de repente, ela voltou a ter destaque na mídia inteira e, infelizmente, foi uma das atrações do final de ano no estado de Goiás, aqui em Goiânia. E pais, mães com seus filhos achando aquilo maravilhoso, levando seus filhos para assistir a maus exemplos. E é interessante, ninguém mais tem liberdade para falar aquilo que é certo. Quem quer o errado, o que foge da palavra de Deus, tem liberdade para tudo. Meu amado, mas é interessante. Todo mundo tem direito de falar dos pastores, chamá-los de ladrão abertamente, de ofendê-los. Todo mundo tem direito de falar do Papa. Todo mundo tem direito de falar dos políticos, chamá-los de ladrão também, abertamente. E não tem problema, mas ninguém pode falar que não acha certo o homossexualismo. Obviamente, ofender realmente tem que ser processado quem ofende. Mas ninguém pode nem mesmo falar que não concorda. Mas pode-se falar de qualquer outra pessoa, de qualquer outra coisa. Pode ofender, mas não se pode falar daquilo que é errado, que a palavra de Deus mostra que é errado. Os errados hoje em dia, meu amado, estão ficando certos. E os certos estão ficando como pessoas erradas. Hoje em dia não se preservam mais casamentos, não se preserva mais os acordos feitos, não se preservam as coisas que Deus criou na família. Hoje em dia, quem tem uma família tradicional, em pouco tempo, ficará como uma pessoa esquisita e fora da realidade. Uma moça na Inglaterra, ela sofreu bullying, porque ela ainda morava com o pai e a mãe originais. E isso já está acontecendo nos nossos dias. As pessoas estão fugindo completamente daquilo que é correto, daquilo que é santo e daquilo que é espiritual. E quem busca o certo está cada vez mais ficando apertado no seu mundinho e ficando fora da realidade. Isso vai mudar? Não, de jeito nenhum, e pior, vai piorar ainda mais. Romanos 1, 26 a 28 diz: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. E como eles não se importaram e ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Todos esses acontecimentos noticiados, ruins, essa falta de valorização daquilo que é correto, espiritual e santo, faz parte deste mundo e não vai mudar. Veja o que Pedro diz também para nós, diante disso tudo. 2 Pedro 3, 17 e 18. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos do que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Mudar não vai, mas Deus já nos deixou o escape para que nós pudéssemos permanecer firmes. E, apesar de estar neste mundo, amenizarmos um pouco esses efeitos que esses sinais estão ao nosso redor. Então, nós temos que ter os dois mesmos sentimentos dos outros dois pontos. Alerta, para que nós não possamos ser atingidos e não venhamos a ser levados por este mundo. E segundo, alegria. Alegria, meus amados, porque Jesus Cristo realmente, bem nítido aos nossos olhos, está bem próximo de voltar. O mundo está nos contando isso. Há um hino que diz: Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. E isso está próximo. Logo em breve nós estaremos na presença do Senhor Jesus Cristo, livres de todos esses efeitos maléficos que nós já temos notados claramente da volta do Senhor Jesus Cristo. Estaremos na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, respondendo de forma prática, o que está acontecendo? É simples para nós que somos crentes. A Bíblia está se cumprindo. Cristo está voltando. Nós estamos vivendo os sinais e os últimos dias, próximos, bem próximos, da volta do Senhor Jesus Cristo. A outra pergunta: o que está acontecendo é claro para nós, mas você tem se preparado? Se você não se preparar, meus amados, podem ter certeza que nós não nos prepararmos, nós seremos atingidos. Mas se nos prepararmos, uma hora ou outra seremos atingidos com uma seta ou outra, mas nós caminharemos e conseguiremos chegar até o final, esperando Cristo, sendo fiéis a Deus,
sem sermos destruídos por tudo isso que tem acontecido nos nossos dias. 1 Tessalonicenses 5, versículos de 5 a 8, para terminarmos. O texto diz assim: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embebedam, embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, o que está acontecendo é justamente isso. Com a volta de Cristo, os sinais estão próximos. As pessoas estão se afastando cada vez mais de Deus. Estão perdendo a noção daquilo que é moral, dos bons costumes, do respeito. Estão perdendo a visão social, política e econômica. Estão perdendo valorização daquilo que é correto, do espiritual e daquilo que é santo. Meu amado, pense bem na sua vida neste momento. Você realmente sabe o que está acontecendo? E você tem se preparado? Quando nós falamos que a volta de Cristo é iminente, está próxima, bem próxima, nós podemos pensar de duas formas. Pode ser hoje, até findar esse dia. Mas o nosso tempo não é o de Deus. Se não for hoje, será que você não vai ser atingido pelos sinais da volta de Cristo? Você tem se preparado? Você tem fechado as brechas para que o mundo não destrua a sua vida? Então pense nisso e vamos orar. Amado Deus eterno Pai,